Yeah. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Vai acertando aí, está um pouquinho. Não está um pouquinho aberto, né? Parece. Marcos capítulo 10, versículo 35 a 43. Eu tirei essa manhã, né, manhã de ceia, e para que a gente possa falar um pouquinho. O tema de hoje é: você entendeu errado o reino de Deus. Você entendeu errado o reino de Deus. Muitas pessoas, às vezes, têm uma visão errada em relação ao reino de Deus, né? Eu digo isso porque muitas vezes nós agimos de uma forma pela qual não é aquilo que Deus espera de cada um de nós, né? Porque Deus tem expectativas a nosso respeito. Assim como nós temos expectativas a respeito de Deus, né? Daquilo que Deus irá fazer, daquilo que Deus pode fazer, Deus tem expectativas a seu respeito e a meu respeito, né? Ele espera algo de nossas vidas, né? Ele espera de nós, né, algo que gera uma expectativa dele, né? Nós fomos criados com um propósito. Diga assim: olha, eu fui criado com um propósito, né? Então Deus tem um propósito. Ele é o Criador. Quando Ele nos criou com um propósito, né? Tudo que está ao seu redor, né? Um copo que está aqui, ele foi criado com um propósito. Nessa mesa foi criada com um propósito. Nós também fomos criados com um propósito. E muitas vezes, quando nós não estamos, né, fazendo o propósito de Deus, quando nós não estamos obedecendo a Deus, quando nós não estamos dentro daquele propósito pelo qual Deus nos criou, né, muitas vezes nós não estamos contribuindo para o crescimento do reino de Deus. Né, para que o reino de Deus cresça, né, para que o reino de Deus se manifeste nessa terra, para que vidas sejam alcançadas, né, para que a igreja do Senhor seja estabelecida. Então, tudo isso depende de cada um de nós. Eu escolhi o texto em Mateus capítulo 10, do versículo 35 em diante, que diz assim: olha, então se aproximaram dele, né, do Senhor Jesus, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir, né? Então, eu sempre digo o seguinte, que a corrupção começou lá atrás, né? A corrupção não é uma coisa nova, a corrupção começou lá atrás. E aqui no Evangelho começa esses irmãos querendo corromper Jesus, né? Então ele diz assim: olha, e lhes perguntou, olha o que eles perguntaram para ele: o que quereis que eu vos faça? Responderam eles: permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: podemos. Tornou-lhe Jesus: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isso, indignaram-se os outros discípulos, né, contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disseram-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós, né, entre vocês, não é assim. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Então, Jesus começa a explicar aqui para os seus discípulos, né, a respeito do reino. Porque eles estavam pensando no reino de Deus e ali na vida com o Senhor Jesus como algo que fosse lhes dar um lugar de destaque, né? Senhor, coloca-nos um à tua direita e outro à tua esquerda. Eles estavam pensando sobre proeminência, sobre lugar de destaque, sobre posição. E o Senhor está mostrando que no reino de Deus, né, o pensamento do reino, a visão do reino, é uma visão invertida.
é uma visão de ponta cabeça. Não é a mesma visão que nós temos aqui na terra, né? Que aqueles que são maiorais dominam sobre aqueles que são, né, servos, né? Mas no reino de Deus é invertido, né? Aquele que quer ser o maior no reino tem que ser servo de todos, tem que servir a todos. Então, muitas vezes nós entendemos o reino de Deus de forma errada, né? Quando a gente vem para a igreja, a gente vem com uma visão de que Deus irá fazer algo por nós, de que Deus precisa fazer algo por nós, de que a igreja precisa fazer algo por nós. Mas na realidade é o contrário. Nós estamos aqui e nós estamos na casa do Senhor, na igreja do Senhor, e nós estamos diante de Deus para servirmos e não para sermos servidos, né? Então isso acontece no reino de Deus. Então, a questão levantada aqui por Tiago e por João, nesse texto, está ligado a ter um lugar de destaque, a ter um lugar de preeminência, a querer ter um lugar de importância sobre as outras pessoas. E eu creio, amados, que o que estava aqui no coração de Tiago e João não é diferente daquilo que a maioria de nós, muitas vezes, queremos, né? Nós queremos benefícios, nós queremos ser abençoados, né? E não tem nada de errado com isso. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus, ele acontece de uma outra forma, né? Ele tem uma outra maneira de se expressar. Então, a resposta de Jesus aqui, a partir do verso 42, demonstra qual é a mentalidade do reino de Deus em relação a esse assunto. Ele disse que nesse mundo as pessoas importantes dominam e têm poder sobre as ações, mas o meu reino não é assim. No meu reino, quem quiser ser importante, quem quiser ter destaque, quem quiser ser o primeiro, deve agir como servo. Então nós precisamos ter uma mentalidade de servos de Deus. A nossa mentalidade tem que ser uma mentalidade de servos. E isso, às vezes, é muito difícil. Então, eu sempre digo assim, que a igreja é um lugar de se formar servos. É claro que aqui saem líderes, saem pessoas, né, bons maridos, boas esposas, né, jovens de caráter, mas a igreja é um lugar de nós aprendermos a servir. E essa não é a nossa natureza. Essa não é a nossa disposição natural de servir. Então, por isso que a gente precisa aprender, a gente precisa ser instruído, a gente precisa estar indo contra a nossa natureza. A igreja é um único lugar, amados, onde existe o mesmo, não existe diferença de classes aqui, né? Então, aqui tem uma autoridade, que é uma autoridade civil, uma autoridade militar. Aqui tem uma pessoa que é um grande empresário, aqui tem uma pessoa que é dona de casa, aqui tem alguém que trabalha com a limpeza urbana, mas todos nós aqui estamos numa mesma condição, numa condição de servir, porque o reino de Deus não é como no mundo, onde os maiorais dominam sobre os menores. Não, no reino de Deus é um lugar de serviço, é um lugar onde nós somos tratados, porque às vezes o nosso ego, ele se torna muito, muito alto, né? Nós ficamos muito, nós achamos que não podemos servir ao outro, que não podemos nos rebaixar, né, de alguma forma, mas aqui nós somos tratados. Aqui Deus vai nos ensinando, aqui Deus vai nos mostrando, né, que no reino de Deus é um reino onde o maior é aquele que mais serve. Então, quanto mais você serve, mais você vai crescendo no reino de Deus. Isso é uma grande lição para nós, amados. Isso é uma grande lição para nós. E eu acho tão maravilhoso, tão bonito, né, quando a gente vê nas igrejas, pessoas que são pessoas que têm, muitas vezes, uma posição, né, diante desse mundo mais alta, né, ou têm uma condição melhor, e estão aqui servindo. Estão ali ajudando na igreja de alguma forma, às vezes estão limpando a igreja, às vezes estão ali doando o seu tempo, doando ali os seus recursos. Isso é maravilhoso, isso é entender a visão do reino. Por isso que eu digo que muitas vezes nós que entendemos o reino errado. O reino não tem a ver com aquilo que Deus tem a fazer por mim, mas é o que eu tenho a fazer pelo reino de Deus.
O reino tem a ver com isso, né? É com aquilo que eu tenho de fazer, aquilo que eu posso fazer para o reino de Deus. Então, o reino de Deus é um reino invertido, é um reino de ponta cabeça, porque aquilo que é grande aos olhos dos homens é pequeno aos olhos de Deus. Já perceberam isso? Aquilo que nós achamos que é muito grande, né? Aos olhos de Deus se torna pequeno. Aquilo que o mundo aplaude não impressiona Deus. Aquilo que o mundo despreza é grande aos olhos de Deus. Então, muitas vezes a gente olha hoje, né? Hoje tem pessoas aí, influencers, né? Que são cristãos e que são seguidos por milhares de pessoas. Por milhares de pessoas. Você olha lá, quando esse influencer fala, né? Quantas visualizações que tem? Mas isso não impressiona Deus. Isso não impressiona Deus. Às vezes ele faz um encontro, né, faz ali um grande encontro, e nesse encontro, sabe, não cabe, né, de pessoas no encontro. Isso não impressiona a Deus. Isso não impressiona a Deus. Então, o reino de Deus, ele é invertido. Aquilo que impressiona a nós, isso não impressiona a Deus, né? O que impressiona a Deus é aquele que serve, né? É aquilo que eu faço para o seu reino, é a minha disposição, né, em estar servindo. Então, aquilo que muitas vezes o mundo despreza é grande aos olhos de Deus. Então, eu já começo desfazendo um pensamento errado que muitas pessoas têm em relação à igreja e ao reino de Deus. Você não está aqui para ser servido, mas você está aqui para servir. Diga isso para o irmão que está ao seu lado. Você não está aqui para ser servido, mas você está aqui para servir. É para isso que nós estamos aqui. E é com essa mentalidade que nós precisamos, sabe, nos posicionar no reino de Deus. Nós estamos aqui para servir. Por isso que muitas vezes as pessoas vêm para a igreja esperando algo de Deus. A gente vem naquela expectativa: Deus, o Senhor tem que fazer isso na minha casa, o Senhor tem que fazer isso na minha vida financeira, o Senhor precisa mudar isso na minha, em relação à minha família. Nós estamos, por quê? Nós estamos aqui, chegamos com a mentalidade que Deus precisa fazer uma coisa por nós. Mas não é essa a mentalidade do reino. A mentalidade do reino é: eu não estou aqui para servir, para ser servido, mas eu estou aqui para servir ao Senhor, né? Eu estou aqui desenvolvendo esse atributo, né, de ser servo de Deus. Então as pessoas estão muitas vezes procurando a igreja que atenda às suas necessidades e os abençoe. Quando, ao contrário, as pessoas deveriam procurar um lugar onde possam servir e ser abençoados. Você está entendendo? Então, a nossa disposição em estar na igreja e no reino de Deus é para que nós possamos servir. E aí, nós seremos automaticamente abençoados. Porque se você está servindo, Deus vai te abençoar. Porque Ele é o Senhor da seara, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o supremo pastor. Então, se eu estou servindo, se eu entendo isso, eu serei abençoado. Porque eu estou servindo ao Senhor. Essa é a visão do reino de Deus. Então, amados, é muito comum nós ouvirmos pessoas que saem das igrejas dizendo: porque não estou sendo abençoado nessa igreja, porque Deus não agiu e não fez isso, Deus não mudou ali na minha família que precisava ser mudado, Deus não mudou o coração. E a pessoa sai da igreja porque a visão dele é que Deus tem que fazer uma coisa por ele. E não é isso, amado. O reino de Deus não é como no mundo, né? O reino de Deus é um reino invertido. Então, todo cristão tem um chamado para servir. Todo cristão tem um chamado para servir. Quando nós fomos salvos, a nossa salvação, ela inclui o chamado para servir em tempo integral. Então, é como um pacote, né, que a gente come, é um combo, né? Então, você foi salvo, justificado, você foi lavado pelo sangue de Jesus, Jesus perdoou os seus pecados, mas nesse combo também veio o serviço. Nós fomos salvos para servir. A sua salvação inclui um chamado para servir em tempo integral. Bispo, mas isso não é só para pastores, para líderes de igreja? Não, é um chamado para nós que somos servos de Deus, filhos de Deus. Nós fomos vocacionados para isso.
No livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, 2 Timóteo, versículo 1, versículo 9, capítulo 1, versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, né? A nossa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça em Cristo Jesus, que nos foi dada antes dos tempos eternos. Então ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Nós fomos vocacionados para servir, vocacionados para sermos santos, vocacionados para não falarmos a mentira, para falarmos verdade. Então Deus nos chamou e nos salvou com uma santa vocação. Então a sua salvação inclui um chamado para servir e servir em tempo integral. O que significa isso? Eu tenho que estar disponível para servir ao Senhor o tempo todo. O tempo todo. Servir de tempo integral, né? Ou seja, no chamado do Senhor, você precisa estar de prontidão para aquilo que Deus está te chamando. Porque muitas vezes são situações que acontecem diante de nós, pessoas precisam receber a palavra, pessoas precisam ser evangelizadas, uma visita que você precisa fazer, você tem que estar de prontidão. Você não pode colocar as suas coisas na frente do reino de Deus. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. A Bíblia não diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Amados, isso é uma das coisas principais do reino. O reino tem que estar em primeiro lugar. Bispo, mas eu sou uma pessoa extremamente ocupada. Meu irmão, então você está invertendo as questões do reino. Não tem a ver com o seu tempo para servir. Você tem que servir o tempo todo. Se é no seu trabalho, você é um servo de Deus no seu trabalho, na sua profissão. Você é um servo de Deus na sua profissão. Não quer dizer que é só na igreja, né? Que a gente pensa que é só na igreja. Não. Onde você está, na profissão que você exerce, né? Naquilo que você faz, você está ali como um servo do reino de Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. E na igreja também da mesma forma. Porque nós fomos chamados com uma santa vocação em Cristo Jesus. Então, John Kennedy diz assim, olha, não pergunte o que o seu país pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer para o seu país, né? E eu digo o seguinte, parafraseando aí John Kennedy, né? Não me pergunte o que a sua igreja ou o que Deus pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pela sua igreja. O que você pode fazer para o reino? O que você pode fazer para a igreja do Senhor? O quanto você tem feito para o reino de Deus? Então o Senhor te criou para o seu serviço e não para ser servido por Ele. E sempre que você está servindo a igreja, sempre que você está servindo as pessoas e a igreja do Senhor, você está servindo a Deus. Então, toda vez que você está servindo a uma pessoa ou servindo a igreja, você está servindo a Deus, né? Nós servimos a Deus quando nós servimos a igreja. Porque não tem como você servir a Deus, né? Ou seja, de uma forma abstrata, né? Você serve a Deus quando você serve pessoas e quando você está servindo a igreja do Senhor. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança a Cristo Senhor, a Cristo Senhor é que estáis servindo. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor, porque é dele que nós vamos receber a recompensa, né? Então, tudo que eu faço, eu tenho que fazer como se eu estivesse fazendo para Deus, né? No reino de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 7. Efésios 6, versículo 7. Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, né? Servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Então, amados, Deus, Ele nos deu habilidades. Deus nos deu dons. E às vezes, você fica pensando assim, bispo, mas eu não tenho nenhuma especialização, eu não tenho nenhum dom.
Irmãos, pensar que você não pode fazer nada é tão arrogante quanto pensar que você sabe fazer tudo. É tão arrogante como. Porque muitas vezes a gente coloca umas desculpas e justificativas, mas eu não sei fazer nada, eu não sei, sabe? Eu não sei cantar, eu não sei ensinar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Então isso é tão arrogante como você pensar que você sabe fazer tudo. É tão arrogante como. Então, nós não precisamos ter uma especialização em nada. Nós precisamos ter disposição. Você tem que dizer assim, Senhor, eu estou aqui para te servir e eu estou aqui disposto para fazer a tua vontade. É isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. Então, Deus nos deu habilidades, dons, e quando você faz uso dessas habilidades para ajudar os irmãos, para ajudar os outros, você está cumprindo o seu chamado. Então, você pode servir com relação à igreja, você pode servir intercedendo, visitando, contribuindo, ensinando, socorrendo, doando parte do seu tempo e da sua formação profissional para ajudar os outros. Né? Se você é um contador, se você é um advogado, se você é um enfermeiro, se você é um coach, se você é um construtor, um faxineiro, um comerciante. Então, tudo que Deus te deu de capacidades, de dom, é para o serviço do Senhor. É para o serviço do reino de Deus. É para estar colocando, sabe, à disposição do reino de Deus. Tudo que Deus nos deu de dom. Então, quando nós não fazemos isso, amados, nós estamos negligenciando o nosso chamado. Nós estamos negligenciando o nosso chamado. Então, você pode servir de várias formas. De várias formas. É porque às vezes a gente só vê algumas áreas do serviço da casa de Deus. Você vê pregação, você vê louvor, né? As áreas que estão mais à frente. Mas, amados, nós podemos servir de várias formas. Eu até disse na semana passada que a intercessão, na realidade, ela é até uma obrigação de todo crente. Todo crente tem que ser um intercessor. Então tem que ter você dizer assim, bispo, mas eu não tenho chamado. Todos nós temos chamado para interceder, para orar, né? Para clamar pelas pessoas, para interceder pela igreja, interceder pelo pastor, interceder pelos projetos, interceder por tudo, pelas famílias. Nós temos um chamado para isso. Então, queridos, nós podemos servir de várias formas, né? Colocar diante de Deus as nossas habilidades. Em Romanos capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte, Romanos 12, 4 a 6. Então, todos nós somos necessários para o corpo de Cristo. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm uma mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus e membros uns dos outros. Versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja na proporção da fé. Se ministério, dediquem-se ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce a misericórdia, com alegria. O amor, seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então, todos nós, amados, temos dons e todos nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Todos nós somos necessários ao corpo de Cristo. Cada parte individualmente é membro do mesmo corpo. Então você não pode ficar fora disso. Você não pode ficar fora desse serviço, desse trabalho, da obra do Senhor. Nós estamos aqui numa obra, né? Uma obra até o final das nossas vidas. E nós não podemos ficar fora disso. Nós fazemos parte do mesmo corpo. E todo o corpo precisa funcionar. Todo o corpo precisa funcionar. Esse é o milagre, né, do corpo de Cristo. Em 1 Coríntios capítulo 12, 27. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, cada irmão que está aqui, ele é membro de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, né? E cada um tem diferente função, cada um tem dons diferentes, e que nós precisamos desenvolver e aprimorar esses dons.
para o serviço da casa de Deus, para servir com excelência. Então, toda vez que nós não cumprimos esse papel, nós estamos sendo infrutíferos na obra do Senhor. Você se lembra quando Jesus ele viu uma figueira, né? E aquela figueira parecia que tinha frutos, mas quando ele chegou perto da figueira, ele percebeu que aquela figueira que estava florida e parecia que tinha frutos, ela não tinha frutos. E o que é que Jesus fez com aquela figueira? Amaldiçoou aquela figueira. Você sabe o que representa isso? Ele estava falando de forma indireta para Israel, porque Israel foi o povo escolhido de Deus, foi o povo chamado de Deus, o povo pelo qual Deus estabeleceu a sua promessa, as bênçãos, né? Tudo foi para Israel. Mas sabe o que acontecia? Israel tinha tudo da parte de Deus, né? Ou seja, quando você olhava para Israel, ela deveria ser uma nação abençoada, uma nação próspera, uma nação que frutificava o tempo todo. Mas sabe o que acontecia? Eles tinham tudo para frutificar, porque eles tinham a bênção de Deus, o olhar de Deus estava para eles, mas eles não frutificavam. Por isso, né, que ele trouxe essa visão sobre essa figueira. Porque muitas pessoas, né, hoje na igreja, nós temos tudo para frutificar. Você tem uma igreja, você tem irmãos, você tem uma família espiritual, você foi salvo por Deus, né? Você está num lugar, sabe, maravilhoso, que é a igreja do Senhor, você está num templo confortável, você tem tudo para frutificar, mas muitas vezes não frutifica. Você se acomoda, você fica sentado, salvo e satisfeito, mas não frutifica para o reino de Deus. Então, muitas vezes, essa palavra, ela cabe a nós também nesses dias. Nós temos tudo para frutificar e não estamos frutificando o reino de Deus. Através da sua vida, muitas pessoas poderiam ser salvas, muitas pessoas poderiam ser restauradas através da sua vida, do seu testemunho, né? De você pregar por essa pessoa, mas não está acontecendo porque você não está frutificando. Você tem tudo para frutificar, mas não frutifica. Então, muitas vezes, amados, nós estamos frutificando para o reino de Deus. Não estamos sendo, porque a Bíblia diz assim, olha, que todo que está ligado à figueira, né, que está ligado à raiz, né, que é o Senhor Jesus, ele precisa dar muitos frutos, frutos em abundância. E quem não frutificar, ele fala que ele faz o quê? Ele pega e joga na fogueira, né? Porque árvore que não dá fruto, não participa da bênção. Não participa, né, da bênção do Senhor ali na sua vida. Então nós precisamos frutificar na obra do Senhor. Precisamos ser úteis, precisamos trabalhar para o reino de Deus. Precisamos estar disponíveis para a obra do Senhor, de prontidão o tempo todo para servir ao Senhor. Então você pode servir de várias formas. Então, amados, não existem ministérios que são ministérios mais importantes do que o outro na igreja, ou serviços menos importantes ou insignificantes. A questão não é aquilo que é mais ou menos importante na igreja. A questão é o quanto eu estou servindo ao Senhor, né? Então, não é a posição que eu estou, mas é o quanto eu estou servindo ao Senhor e como eu estou servindo. Então não tem a ver com posição, de estar à frente, como Tiago e João estavam falando com Jesus, olha, Senhor, nos assenta ali, nos melhores lugares. Não tem a ver com posição, tem a ver com o quanto eu estou servindo e como eu estou servindo. É isso que Deus está olhando. E às vezes, amados, até por aqui que nós estamos fazendo, porque de repente os irmãos olham, porque eu estou à frente da igreja, eu estou pregando, eu estou ensinando, as pessoas acham que essa posição é uma posição maior. Não é. Não existem maiores e menores posições na igreja do Senhor. E às vezes parece, porque eu estou ali, eu estou limpando a igreja, eu estou na recepção, eu estou fazendo alguma coisa ali que não está sendo visto, parece que é uma coisa insignificante, mas não é, mas no reino de Deus, todas as funções, tudo aquilo que nós fazemos é importante e é necessário. Tudo que nós fazemos é importante e é necessário. A Madre Teresa de Calcutá tinha uma frase que eu gosto muito, que ela dizia o seguinte,
Por vezes nós sentimos que aquilo que nós fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse essa gota. Olha só, né? Então parece que o que nós estamos fazendo é insignificante. Mas se tirar uma gota do mar, né? O mar seria menor por falta dessa gota. Então tudo que nós fazemos para o reino de Deus é importante, é necessário. Deus está olhando, Deus está com seus olhos voltados para aquilo que nós estamos fazendo, individualmente, como servos de Deus, né? E eu pergunto nessa manhã, como você tem se portado na obra do Senhor? Qual tem sido a sua posição na obra do Senhor? Você tem servido a Deus com qualidade, com quantidade? Qual é a sua posição em relação ao reino de Deus? Ou você é apenas um mero espectador? Ou você está apenas observando? Porque assim, tem pessoas que trabalham, tem pessoas que não estão nem sabendo o que está acontecendo, né? E tem pessoas que ficam somente observando o que está acontecendo, né? O que será que nós estamos sendo? Então, nós estamos só observadores, nós estamos totalmente alheios, nem sabendo o que está acontecendo, ou nós estamos fazendo acontecer? Deus precisa de pessoas que façam acontecer, que coloquem a mão no arado. A Bíblia diz, né? Aquele que põe a mão no arado, não olhe para trás. Não olhe para trás, né? Então tem pessoas que são meros observadores na obra de Deus, na igreja e no reino. Ficam apenas observando as coisas acontecerem. E de repente, quando a coisa não está fluindo, não está acontecendo, ele ainda é um crítico. E vai e fala assim, tá vendo lá? Por isso que eu não me envolvo. Por isso que eu não faço, né? Então, muitas vezes, nós somos meros observadores. Eu acho, amados, que é até pior do que aquele que você sabe, aquele cara sem noção, que nem sabe o que está acontecendo, está perdido no mundo. Pior é aquele que fica apenas observando as coisas acontecerem. É melhor ser um sem noção do que ficar apenas observando as coisas acontecerem, né? A gente trazer aqui para o nosso contexto da igreja, né? Será que você está ciente das necessidades da nossa igreja? Daquilo que nós precisamos, né? Dos nossos projetos, né? Dos nossos sonhos, né? Porque nós temos como igreja, nós temos sonhos aqui também, né? Será que você está envolvido, ciente? Será que você está investindo, sabe, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida, para que isso aconteça? Porque nós estamos envolvidos, mas no mesmo projeto. Esse projeto não tem uma assinatura, Bispo Márcio Rogério, Pastor Davi, né? Ou Pastora Letícia, Bispo, não, ele não tem um nome. Esse projeto é o projeto do reino de Deus, que nós precisamos estar envolvidos, né? Não é Crown Church, não. É um projeto do reino de Deus. Então você tem que entender a importância desse projeto. Você tem que amar, você tem que estar com a sua mente voltada para esse projeto, sabe? Está aqui que nós estamos fazendo aqui. Então, se as coisas não estão ainda acontecendo, talvez seja porque você está apenas observando tudo acontecer. Talvez é porque você esteja aéreo. Porque quem sabe, ele faz acontecer, né? Tem aquela música lá de Geraldo Rondé, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então a nossa visão tem que ser uma visão, sabe, de corpo, uma visão de projeto. Nós estamos aqui num projeto do Senhor, num grande projeto de Deus, sabe, que precisa da sua ajuda, do seu investimento, do seu trabalho, dos seus dons, que precisa, sabe, de você estar envolvido nesse projeto que é a igreja do Senhor. É um grande projeto que é o reino de Deus. E não está começando, não é com nós aqui não, com a nossa igreja. Isso começou lá atrás com os apóstolos. Começou lá atrás, esse grande projeto. E nós fazemos parte desse projeto que é o reino de Deus. Você está inserido nesse projeto que é o reino de Deus. Diga glória a Deus por isso. Então, cada função na igreja, cada função na obra do Senhor, amados, é muito importante. Cada função. Então, alguns ministérios, alguns serviços são visíveis, outros são desempenhados nos bastidores, mas todos são importantes. Todos são importantes para o Senhor, né? Todo que trabalha na obra e no reino de Deus. Tem um versículo, uma passagem, né, que é até uma
uma exortação aqui no livro de Ageu, que eu queria trazer para os irmãos. E como pastor, né, eu tenho essa visão de estar enxergando a igreja, né, como pastor que conduz o rebanho. Eu entendo que essa palavra de Ageu aqui, ela é uma palavra importante para os nossos dias. Está em Ageu capítulo 1, versículo de 1 a 10. Olha que o profeta Ageu, ele trouxe ali para Zorobabel, né? Que era o governador ali. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, que era governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, esse povo, né, o meu povo, esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Estavam ali, iam edificar o templo de Deus, né? O tabernáculo do Senhor. E estavam dizendo assim, ó, não veio ainda o tempo dessa casa ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, casas bonitas, né? Em casas que foram ali cuidadas, pintadas, né? Acaso, a palavra do profeta, acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa, o templo do Senhor, permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartarmos. Bebeis, mas não dá para saciarmos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Então Deus está falando com eles assim, olha, vamos pensar aqui, gente. Olha como é que está a vida de vocês. Vocês estão semeando e colhendo pouco. Vocês estão comendo, mas não chega nada para vocês, né? Não saciam. Vocês vestem-se, mas ninguém se aquece. Ou seja, tudo que vocês estão fazendo está dando para trás. Não está dando certo. Ele está falando, gente, pensa aí. Vocês estão cuidando das suas casas, dos seus negócios, dos seus projetos, mas vocês estão deixando a minha casa, o meu templo, deixado para lá de qualquer jeito, né? E olha a consequência. Vocês estão plantando, não estão colhendo. Vocês estão buscando de Deus e nada acontece. Olha que exortação séria é essa. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei a madeira, edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio o pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas. Ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Corre por causa dos seus próprios negócios. Corre por causa dos seus próprios interesses. Correm por causa dos seus próprios projetos. E a minha casa está em ruína. Essa casa é o que, amados? O seu reino, é a igreja, né? A gente está correndo atrás dos nossos próprios projetos, dos nossos próprios negócios, e nós estamos deixando a casa de Deus em ruína. E tudo que a gente faz não está acontecendo, está dando para trás, por quê? Nós estamos deixando o reino em segundo lugar, e não em primeiro lugar. Versículo 10. Por isso, os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das suas mãos. Então Zorobabel, filho de Jatiel, e Josué, filho de Jodaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, essa é uma palavra dura do profeta Ageu com relação àquilo que o povo dele estava fazendo em relação à sua casa. Então, eu tenho percebido isso muitas vezes na igreja do Senhor. Por parte daqueles que fazem parte, que são povo de Deus, e
fazem parte da igreja do Senhor. Então a casa de Deus está sendo desprezada. Pense bem nisso. Será que eu estou desprezando aquilo que Deus me confiou? Será que eu estou desprezando a casa de Deus, o trabalho, o serviço na casa do Senhor? Então está faltando, irmãos, cuidado com a igreja do Senhor. Porque a minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados em construir as suas próprias casas. Então, amados, como que está difícil hoje servos para a obra do Senhor? Pessoas disponíveis para a obra do Senhor. Pessoas disponíveis para servir e trabalhar na igreja do Senhor. A palavra de Zorobabel é a palavra que eu trago hoje. Será que nós não estamos desprezando a igreja do Senhor? Quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, quando nós não frutificamos na sua obra. Então, irmãos, como que está difícil contar com pessoas para servirem na igreja do Senhor? Você sabe que por muito tempo nós não tivemos o culto da manhã. Sabe por que nós não tivemos o culto da manhã? Porque nós não tínhamos pessoas disponíveis. Nós não tínhamos pessoas que disseram assim, olha, pode contar comigo. Nós tínhamos pessoas para dizer assim, olha, pode contar comigo, eu vou estar na recepção, eu vou estar trabalhando ali na cabine, né? Eu vou estar no louvor, eu vou estar servindo aqui nos cultos. Nós não tivemos pessoas para isso. Então, como é que a gente poderia começar uma reunião pela manhã se a gente não tinha pessoa disponível? Se não tinha pessoas que disseram assim, olha, conte comigo, é a única coisa que a gente quer ouvir, conte comigo, eu estarei lá. E o que está precisando, bispo? O que nós estamos precisando aqui na casa do Senhor? Para que a casa do Senhor seja edificada, para que o reino cresça. Nós precisamos disso, amado. Então, muitas vezes nós estamos desprezando, sabe, o reino de Deus, a igreja do Senhor. Faltam obreiros. Então, nós precisamos, por exemplo, de professores para ajudar e cuidar das crianças, mas ninguém oferece. Quando nós fazemos uma convocação para algum trabalho, poucas pessoas atendem. Sempre são as mesmas pessoas. Então eu fico pensando, né, o que será que está acontecendo? O que será que está acontecendo na obra do Senhor? Porque as pessoas não estão se disponibilizando. Porque as pessoas não estão se colocando, né, na brecha, oferecendo, se colocando diante de Deus. Será que nós entramos numa visão de uma igreja, que foi lá no começo que eu disse que eu estou aqui apenas para receber? Apenas para ser abençoado, apenas para assistir, apenas para estar de espectador? Será que eu estou nisso? Amados, o tempo está se esgotando. Sabe, o final dos tempos, a gente tem visto aí por tudo que está acontecendo, e muitas vezes nós estamos acomodados. Tem tanta coisa para fazer, tanta obra para fazer, tanta pessoa para ser evangelizada, né? Tanta coisa, e nós estamos desprezando a obra do Senhor. Quando a gente fala de obra, a gente fala de serviço. Você está aqui no lugar de trabalho, no lugar de serviço, não é um lugar de acomodar. Apesar das cadeiras serem confortáveis e o ambiente ser um ambiente muito confortável, como se fosse um cinema, né? Mas você não está aqui para ficar acomodado e parado. Você está aqui para trabalhar, para servir com a sua vida, sabe, com o seu tempo, com o seu amor, com a sua alegria. É para isso. Você não está aqui para ser servido, você está aqui para servir, querido. Então não fique, sabe, às vezes olhando e se acomodando, né? Como eu sempre digo aqui, salvo, sentado e satisfeito. Não é essa a visão. A visão é a visão de trabalho, sabe? De gastar a sua vida em prol dos outros. Essa é a visão. Se você diz assim, bispo, mas para isso eu não estou disponível. Amém? Mas o que nós queremos ouvir da sua voz é dizer assim, eis-me aqui, eu estou disponível. O que precisa aqui nessa igreja? É isso que a gente quer ouvir de você. O que vocês precisam? O que o reino está precisando? Para que nós possamos crescer aqui, para que essas cadeiras estejam cheias. O que está precisando, bispo? Estou junto, né? Estamos juntos. Com a mesma disposição, com a mesma visão, no mesmo projeto. Então a gente tem que estar em unidade, amados. Precisamos estar em unidade naquilo que Deus tem nos chamado aqui. Então,
Eu fico pensando assim, amados, o que será que está acontecendo? Será que os tempos mudaram e os servos de hoje já não são como os servos de antigamente? Estão muito ocupados, cheios de atividades, sabe, particulares, trabalhos, cursos, e não conseguem achar um tempinho para servir o Senhor? Será que é isso? Será que os tempos mudaram? Porque os tempos podem mudar, mas o servo é sempre servo. Você pode estar cheio de ocupação, mas o seu chamado para o reino de Deus, você tem que estar de prontidão e dizer assim, olha, sabe, você está ocupado, fazendo suas coisas para lá e para cá, mas se há algo que você precisa fazer para o reino de Deus, você fala, para tudo. Primeiro, o reino. Primeiro, o reino de Deus. Porque eu sou um servo do reino de Deus. Então a gente tem que analisar isso. Será que nós não estamos, sabe, focado no lugar errado? Nós estamos aqui para servir, temos que estar disponíveis para servir ao Senhor. Então será que são problemas, muitas vezes, lutas, dificuldades, que estão nos afastando, né, do Senhor? Falta de dinheiro, distância, cansaço? Mas o que Deus, amados, Ele tem me mostrado é que se você só serve a Deus, né? O Deus que te salvou, o Deus que te arregimentou, né, para o seu serviço, quando é conveniente a você, apenas quando você está disposto, você não é um servo de verdade. Então, nosso serviço aqui não é um serviço, amado, na casa de Deus, na obra e no reino de Deus, não é um serviço que nós fazemos apenas quando nos sobra um tempo, apenas quando te é conveniente fazer. Isso eu gosto de fazer, então vou fazer. Não é isso. Então você não é um servo de verdade. Você está num processo ainda, mas não é um servo de verdade. Você tem que estar disposto, meu querido, a servir ao Senhor. Quando eu tomei essa decisão, né, de estar realmente servindo a Deus de tempo integral na igreja, no sentido de pastorear uma igreja em tempo integral, amados, eu entendi, sabe, muito bem o que é isso. O que é você colocar a sua vida em prol do reino de Deus. O que é você gastar a sua vida. Às vezes você abre mão de algumas coisas que você precisa, seus projetos, seus sonhos, para estar dedicando a pessoas, dedicando a famílias, dedicando a que Cristo seja formado na vida das pessoas. Eu entendi isso lá atrás. Mas isso não é uma coisa apenas individual para os pastores e líderes. Isso é o nosso chamado, querido. Isso é o nosso chamado. E muitas vezes nós ficamos, sabe, ali parados, apenas observando as coisas acontecerem. Às vezes alheio a tudo que está acontecendo, né? A gente fala aqui, olha, vai ter o culto dos homens, vai ter isso. Tem irmão que nem sabe que tem culto dos homens, tem irmão que nem sabe o que está acontecendo, está alheio a tudo. Outros ficam observando, né? Mas poucos são aqueles que se envolvem, que colocam a mão, né? Que fazem acontecer. Então, amados, nós temos um potencial de fazer acontecer. Você sabe essas cadeiras vazias aqui? Nós temos um potencial de fazer essas cadeiras aqui ficarem ocupadas, todas cheias. Você tem esse potencial. Nós podemos fazer acontecer, porque nós temos a verdade, nós temos a palavra de Deus, nós temos, sabe, a bênção de Deus sobre nós. Nós temos as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Então, nós podemos fazer acontecer. Então, as pessoas hoje, amados, estão fazendo apenas aquilo que é conveniente, não estão disponíveis para a obra do Senhor. Então, você tem que doar um pouco do seu tempo, da sua capacidade, do seu serviço. O serviço do reino de Deus não é para pessoas desocupadas. Todas as pessoas que estão servindo são pessoas ocupadas, amado. Mas a diferença é que elas colocaram o reino em primeiro lugar em suas vidas. Então, às vezes você pensa assim, mas é porque o camarada está fazendo isso, ou o irmão, ou o pastor, é porque não tem ocupação. Todas as pessoas que estão aqui têm trabalho, têm ocupação, estudam, todas têm, né? Mas a diferença é que muitos aqui colocam o reino em primeiro lugar. O chamado em primeiro lugar e o reino em primeiro lugar. Então, o tanto de coisa que você tem não é desculpa para poder você estar deixando de servir no reino de Deus. Então, nós é que estabelecemos as prioridades na nossa vida em relação ao serviço do reino de Deus. Então, eu queria
nessa manhã, né, que essa palavra de Ageu, que ela pudesse te incomodar nessa manhã, né? O meu povo tem desprezado a minha casa. O meu povo tem desprezado a minha casa. Deus tem uma expectativa a seu respeito. Deus espera muito mais de você. Você sabe por quê? Porque Ele deu tudo que Ele tinha para te trazer, para te resgatar, para te salvar. Ele deu tudo para você. E Ele espera muito mais da sua parte. Muito mais da sua parte. Vamos ficar de pé? Queria orar por você nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos nessa manhã, ó Deus, na Tua presença, queremos confessar a Ti, Senhor, Deus, as nossas culpas, as nossas falhas, as nossas negligências. Muitas vezes, Senhor, nós temos cuidado das nossas próprias casas, dos nossos negócios, dos nossos interesses. Temos, Senhor Jesus, apainelado as nossas casas, ali, né, feito melhor em relação àquilo que diz respeito a nós. Mas temos desprezado e deixado a tua casa de lado. E talvez seja por isso que você não está semeando e não está vendo o fruto da sua colheita. Talvez seja por isso, né, que você está esperando muito e as coisas não acontecem. Porque você não está colocando o reino em primeiro lugar. Porque você não está com a visão, sabe, de servir, de colocar o seu coração na obra do Senhor, de colocar o reino em primeiro lugar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra que foi dirigida ali a Zorobabel, o governador, Senhor, que ela possa, Senhor Jesus, estar também, Senhor, tocando em nossos corações nessa manhã. O que nós temos feito, Senhor, em relação à Tua igreja, o Teu reino? Quanto, Senhor Jesus, nós poderíamos estar fazendo a mais, Senhor, através dos nossos talentos, do nosso trabalho, do nosso tempo, dos nossos recursos, e não estamos fazendo, Pai. O meu povo tem desprezado a minha casa. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã Teu Espírito Santo toque em nossos corações. Quebra, Deus, os nossos corações. Ó Deus, tira de nós esse egoísmo, Pai. Tira de nós esse coração que só se volta para os nossos próprios interesses. Estamos deixando a Tua casa, a Tua igreja, ó Deus, desprezada de qualquer jeito. E o Senhor nessa manhã, através da Sua palavra, nos exorta. Em nome de Jesus, coloca o reino em primeiro lugar. Coloca o reino em primeiro lugar. Se você está hesitando em tomar uma decisão, sabe, em relação à igreja, dizer assim, ó Senhor, de chegar perto dos líderes da igreja, dizer assim, olha, o que eu posso fazer? Se você está hesitando, meu amado, nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus te incomode, diga assim, olha, o que eu posso fazer? O que o Senhor precisa de mim, Senhor, na tua casa? Eu não quero mais, Senhor, deixar a tua casa de lado. Eu não quero mais, Senhor, desprezar aquilo que o Senhor tem me chamado, Pai. O meu chamado, Pai. O meu chamado, a minha salvação inclui servir ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Essa manhã seja uma manhã de despertamento, de quebrantamento, Pai. Ó Deus, de reconciliação. Ó Deus, com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Levanta aqui obreiros nessa casa. Deus, tira do nosso meio aqueles que são apenas espectadores, que ficam apenas, Senhor Jesus, observando as coisas acontecerem, mas não se envolvem, não frutificam, não dão frutos, Pai, na tua obra. Em nome de Jesus, levanta aqui, ó Deus, corações comprometidos, pessoas disponíveis, pessoas, ó Deus, que estão de prontidão para o chamado, Senhor, ó Deus, que nós fizermos aqui, estejam de prontidão, Senhor, prontos para te servir. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, aleluia, glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. Digno é o Cordeiro